Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 12, versículo 43, do 43 ao 45, que diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Digam glória a Deus, digam aleluia. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, eu acredito na tua palavra. Amém? Pronto, pode sentar. Agora dê uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Que maravilha! Deus é maravilhoso. Observem, nós estamos aqui nesta manhã diante da palavra de Deus. É a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém, gente? Observem, estas palavras que nós acabamos de ler aqui são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Mateus apenas escreveu aquilo que ele ouviu. Aquilo que ele ouviu de quem? Aquilo que ele ouviu do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou e ele simplesmente escreveu aquilo que o Senhor Jesus falou. Houve uma discussão, porque o Senhor Jesus curou um homem que era cego e mudo. Amém? Eu disse: o homem era cego e mudo. Então, quando a Bíblia diz que trouxeram aquele homem cego e mudo ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus expulsou o espírito mau que estava na vida daquele rapaz, e após o espírito ter sido expulso, amém, gente? Aquele jovem começou a falar e passou a enxergar. Olha que maravilha, amém? É uma maravilha ou não é uma maravilha? É uma maravilha. Olha só, o rapaz era cego e era mudo, cego e mudo. O Senhor Jesus, ao trazerem o rapaz até ele, expulsou o espírito mau que estava na vida do rapaz, e o rapaz passou a falar e a enxergar. Olha que coisa linda. Agora observem só o que aconteceu. Os fariseus, aqueles que eram contra a grande obra de Deus que era feita através do Senhor Jesus, simplesmente ficaram revoltados com este grande milagre. Então, isso nos dá a entender que quando Deus começa a operar certas maravilhas em nossa vida, determinadas pessoas, ao invés de ficarem felizes, elas ficam revoltadas. Então, isso significa que quando você começa a receber bênçãos de Deus, tem pessoas que não se alegram pelo fato de você estar sendo abençoada. Isto é comum e isto é antigo. Não é uma coisa que aconteceu hoje ou que está acontecendo apenas em nossos dias, mas é uma coisa que já acontecia desde o princípio, há muitos séculos atrás. Então, já existiam ali pessoas que não se sentiam bem de ver Deus operando na vida de determinadas pessoas, ao ponto de até
dizerem, insinuarem que o Senhor Jesus estava expulsando os demônios por Belzebu, que era o príncipe dos demônios. Imaginem a capacidade de determinadas pessoas de deduzirem que o Senhor Jesus estava expulsando demônios por príncipe de demônios. Então, o Senhor Jesus mostra para aquela geração, para aquelas pessoas, que todo reino que se levanta contra si mesmo não permanecerá de pé, porque a divisão destrói em qualquer lugar. Então Jesus diz: se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, então vocês estão expulsando os vossos pais. Por quem? Os vossos filhos vos expulsam através de quem? Então agora o Senhor Jesus começa a falar e a ensinar a eles como é que os demônios atuam na vida das pessoas. E é justamente o que nós lemos aqui, que quando um espírito imundo sai do homem, aquele espírito que deixa a vida da pessoa, ele sai por lugares áridos, ele sai vagando, procurando algum lugar para descansar. Uma certa feita eu já preguei aqui e eu disse que espírito, eles não foram criados para andar sozinhos. Espírito foram criados para habitar em algum lugar. E onde é o lugar preferido dos espíritos? O corpo humano. Por quê? Porque nós somos como uma casa. Nós vemos aqui que o espírito, ele quando ele sai do homem, como a Bíblia está dizendo aqui, ele vai por lugares áridos. O que são lugares áridos? Lugares desolados, lugares que são secos, lugares sem provisão. Eles ficam procurando algum lugar e eles são guiados para lugares desertos. Por isto que Mateus 4 nos mostra que quando o Senhor Jesus terminou de ser batizado e, portanto, o Espírito Santo desceu sobre ele lá no Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Só que quando Jesus chegou lá no deserto, que o diabo veio tentá-lo, o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, derrotou Satanás. Satanás foi vencido e o Senhor Jesus saiu vitorioso para dar vitória para nós também na atualidade. Então, olha só o termo que a Bíblia Sagrada está dizendo. Quando aquele espírito sai por lugares áridos, lugares desprovidos, lugares secos, lugares difíceis, e não acha descanso, o que é que ele faz? Aí ele diz assim: então diz, voltarei para a minha casa. O ser humano é como se fosse uma casa, onde alguém tem que habitar. Então observem que ele diz: voltarei para a minha casa, e olha o que o texto sagrado está dizendo: e voltando, acha desocupada. Então todas as pessoas que estão sem Deus, todas as pessoas que vivem uma vida assim, desprovida espiritualmente, não tem um compromisso com algo no aspecto espiritual na sua vida, você está sendo um ser desocupado, porque nós somos como uma casa. A Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui, que o próprio espírito mal, ele reconhece que o ser humano é uma casa, e o ser humano foi criado por Deus para ser habitado. Habitado por quem? Por um espírito. Contudo, o espírito o qual Deus criou o ser humano para ser habitado, não é o espírito mau, é o espírito de Deus. Deus quer o espírito dele habitando em você. Observem. Então, quando aquele espírito roda todas as partes, que não encontra um lugar para entrar, ele volta novamente para onde? Para aquela casa que ele morava antes e foi expulso de lá.
Então, cada vez que você vem à igreja, uma pessoa que está, ainda que não se decidiu, que não tem um compromisso com Deus, cada vez que você enfrenta determinadas situações lá fora, tem algum espírito oprimindo você, oprimindo a sua vida. E quando você vem à igreja, aqui oramos, a igreja ora por você, e aquele espírito é expulso. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, perguntam, por que aquela pessoa caiu na semana passada e esta semana caiu de novo? Muitas vezes a própria pessoa que está oprimida e passa por um processo de libertação, aí ela interroga, meu Deus, por que essa coisa ruim nunca sai da minha vida? Porque quando você vem aqui, nós oramos por você, a igreja ora no seu favor, expulsa o mal da sua vida. Mas quando você chega lá fora, você faz alguma coisa que faz com que a presença de Deus se afaste de você. E quando a presença de Deus se afasta da vida do ser humano, o ser humano fica desocupado, fica como uma casa vazia. E aí, casa vazia, qualquer um entra. Então nós vemos aqui, que o Espírito, como o Senhor Jesus vai informando aqui, como o Espírito fala, o Espírito voltando acha desocupada, acha quem, porque ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, porque quando você vem na igreja, o Espírito de Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus, inicia um processo de limpeza na sua vida, que é o processo da transformação espiritual. O Espírito de Deus, com o poder da palavra e com a unção do nome de Jesus, começa a limpar a pessoa, fazer uma obra no coração da pessoa. Aí a pessoa sai da igreja, volta, chega lá fora, começa a fazer tudo que é desagradável a Deus novamente. O Espírito Santo, que começou a obra em um culto, se afasta da pessoa, porque Deus não gosta de imundícia. Que é imundícia? O pecado. O pecado, aquele pecado que você faz, aquele pecado que você comete, aquela coisa errada que você está fazendo, que está atraindo o mal para a sua vida. Isso são coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E quando você pratica determinado tipo de coisas, o Espírito Santo se afasta. E quando ele se afasta, o diabo sabe que você está só. E quando ele sabe que você está só, agora é o momento de ele te atacar. Ele vem atacar você. E aí o que é que o texto vai dizendo? Então vai e leva consigo. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Está vendo a razão de muita violência? Está vendo a razão de tantas vidas destruídas? Está vendo a razão de tantos problemas acontecendo por aí? Está vendo a razão de marido brigando com a mulher, batendo na esposa? Está vendo a razão de mulheres que se aborrecem, se chateiam, saem e traem o marido? Está vendo aqui a razão de maridos que largam sua mulher em casa e vai procurar outra na rua? Está vendo aqui a razão de homens que de repente, mães que estão em casa e de repente seus filhos estão envolvidos em drogas? Está vendo a razão pelo qual muitas pessoas estão tirando a vida de outras? Está vendo a razão pela qual nós vemos mais bares do que farmácia? Está vendo a razão pela qual nós a cada momento encontramos uma situação trágica, onde as pessoas destroem as outras sem parar para analisar que isto é uma coisa em comum? Parece que tudo é comum, parece que tudo é normal, parece que tudo é relativo, porque as pessoas não percebem que os demônios saem delas. Mas quando eles voltam e encontram a casa vazia, ele não volta só, ele traz mais 7 demônios junto com ele, para que os atos da pessoa sejam piores do que os primeiros. Por isto que nesta manhã eu resolvi, Deus colocou no meu coração para me falar com vocês sobre o tema cheios de Deus. Hoje nós iremos sair daqui cheios de Deus, porque a única forma de termos uma casa ocupada, onde Satanás poderá até voltar, mas ele não encontrará espaço para entrar em nossa vida e nos destruir, e acabar com a nossa paz, e acabar com a nossa felicidade, e destruir a nossa saúde, e destruir a nossa alegria, é estarmos cheios de Deus. E hoje nós iremos sair daqui cheios de Deus, cheios de Deus. Alguém levante a sua mão e diga assim: eu quero sair daqui hoje cheio de Deus. Você quer sair cheio de Deus? Observem,
Eu fiz uma pequena introdução, e nessa introdução eu fiz assim: a partir do princípio que o homem é uma casa, o homem é uma casa, não adianta, é uma casa. Quem habita em mim? O Espírito que Deus me deu, o Espírito de Deus, o Espírito de vida habita em mim. Se esse Espírito sair, eu desabo, eu caio aqui agora. Não interessa a sua estrutura física, se o Espírito que está em você, te mantendo de pé, te fazendo movimentar, sair de você, se afastar de você, você tomba, você cai, você sucumbe. Então tudo que o homem é o Espírito que está nele. Então observem só, a partir deste princípio, de que o ser humano, de que todos os seres humanos são uma casa, eu sou uma casa, você é uma casa, existem apenas duas alternativas. Apenas isto, duas condicionais: ou você está cheio de Deus, que é o bem, ou você vai estar cheio de alguma coisa que não é boa, e que, obviamente, um espírito mau. Ou eu estou cheio de Deus, ou eu tenho convicções de que estou cheio de Deus, cheio de coisas boas, ou não existe outra condicional. Estamos cheios de coisas que não são boas, estamos cheios e vítimas de algum espírito mau. Esta é a grande realidade. Não adianta fugir para outra direção. Observe, esta realidade é uma triste realidade, mas é a realidade. E todo ser humano inteligente tem que parar para pensar nisto. Quem está enchendo você? Você está cheio de quê? Quem está enchendo você? Quem está te enchendo é algo de Deus, é algo bom? Você sabe que toda vez que se fala em espírito, se fala de ar. O espírito é como um vento. Por isso que a ciência na teologia que estuda espírito, e não apenas na teologia, mas a ciência que estuda espírito chama pneuma ou pneumatologia. Então, o espírito vem do ar, é um vento. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 22, do 22 em diante, você vai ver que quando Jesus chegou naquela casa onde os discípulos estavam reunidos, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele disse: a paz seja convosco, e tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Então, para que eles recebessem o Espírito Santo, o Senhor Jesus deu um sopro. Aquele sopro ali era o sopro de Deus. Aquele sopro ali era o sopro do Espírito. Aquele sopro ali era o sopro da vida. Aquele sopro ali era o sopro de poder. Aquele sopro ali era o sopro que fortalece. Aquele sopro ali era o sopro que levanta, que ergue, que movimenta, que opera. É importante também observarmos que a casa ou um edifício, como nós somos casa, nós somos uma casa, somos em forma de uma casa, onde alguém tem que habitar. É importante sabermos que a casa ou um edifício não escolhe quem vai habitar. Esse prédio aqui não escolheu quem habitaria. A casa que você mora, que você construiu ou que você comprou construída, ela não escolhe quem vai, a própria casa não escolhe quem habitará nela, porque a escolha de quem vai habitar ali é do construtor. Aquele que construiu é que vai definir. Aquele que é dono é que vai dizer assim: vai morar A, vai morar B, vou alugar para A, vou alugar para B, vou ceder para A, vou doar para B. O construtor, o dono da casa. Mas a própria casa não tem poderes de definir quem vai habitar ali. Mas nós, como casa espiritual, Deus nos deu o livre-arbítrio de decidir quem vai habitar em nós. Você tem um livre-arbítrio, você tem esse poder, essa liberdade de decidir quem vai habitar em mim. Por isso que eu trouxe o tema nesta manhã, cheios de Deus, porque eu quero Deus habitando na minha vida. É uma questão de escolha, cada pessoa tem o direito de decidir. São condicionais, são apenas duas condicionais: ou você decide Deus, ou você decide o mal. Ou você decide que Deus vai encher você, ou você decide que você estará cheio de alguma coisa maligna.
A vida é desse jeito, não adianta, não tem outra alternativa. Ou você decide, eu quero Deus na minha vida, ou você vai decidir ficar ao léu, e a sua casa vai ficar desocupada. E casa desocupada qualquer um entra, mas você não foi chamado por Deus para ser uma casa desocupada. Você foi chamado por Deus para ser habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o poder de Deus atue na sua vida e você seja uma pessoa diferente. Então, ao pensar nisto, Deus me trouxe esta orientação, uma orientação, 3 orientações de Deus para que o mal se afaste da sua vida e você seja uma pessoa cheia de Deus. A primeira orientação que Deus nos traz é: mude seus atos. Você quer ser uma pessoa cheia de Deus? Mude seus atos. Porque nós vemos aqui o texto dizendo que aquele espírito sai do homem, vai por lugares áridos, vagam por lá, depois, quando não encontra nenhum lugar para habitar, para ficar ali, ele volta para aquele homem novamente e encontra a casa desocupada, varrida, adornada. Ele volta de novo, viu que a casa, identificou que a casa está vazia, ele volta, vai procurar mais 7 espíritos para trazer com ele, para entrar e habitar naquela casa. E a Bíblia diz que o estado daquele homem volta a ser pior, porque os atos daquele homem serão piores do que os antigos. Então, se eu quero que Deus me encha e eu quero viver uma vida diferente com Deus, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar os meus atos. Mude seus atos, mude seus hábitos, mude seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, você vai ver a igreja, recebe uma bênção hoje, amanhã o diabo fica numa esquina para tomar tudo de você de novo. Porque Deus não habita aonde há pecado. Se você viver uma vida pecaminosa, o Espírito de Deus vai se afastar de você. Esta é uma grande realidade que muitas igrejas não querem pregar. Não querem pregar porque querem o seu dízimo, querem a sua oferta. E aqui nós sabemos, a igreja precisa do seu dízimo, precisa da sua oferta, mas nós queremos você uma pessoa abençoada e salva. É isto que interessa. Então muitos não querem pregar essa realidade. Porque quando começa a dizer que você precisa mudar seus atos, se você quiser ter uma vida diferente, você precisa mudar seus hábitos. Quais são os meus hábitos que eu preciso mudar, pastor? Se você é uma pessoa que anda xingando, toda pessoa que anda xingando palavrões, são pessoas oprimidas pelo diabo. As pessoas oprimidas pelo diabo, elas não conseguem fazer nada sem soltar uma palavra torpe. Toda palavra torpe oprime o ser humano, são portas para o diabo entrar na vida da pessoa. Pode observar que pessoas que xingam muito, aquelas pessoas que para tudo na vida dão um palavrão, um filho faz uma coisa boba, uma atitude tão pequena, eles xingam os filhos, xingam a esposa, xingam o marido, xingam todo mundo, não respeita ninguém. Essas pessoas são pessoas aflitas, essas pessoas são pessoas atribuladas, essas pessoas são pessoas que estão endemoniadas, elas precisam de Deus, estão pondo para fora aquilo que está dentro delas, por isso que nunca se libertam. Tem gente que já levanta pela manhã cedo, de manhã cedo, xingando os piores palavrões. Isto é obra do diabo. O diabo está na sua vida. Você precisa se libertar disto. Dê lugar a Deus, porque na sua boca só sai aquilo que tem abundância no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de coisa de Deus, sairá coisas boas da parte de Deus pelos seus lábios, e você será uma bênção para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Quais são os atos que eu preciso? Quais os outros atos que eu preciso mudar, pastor? Pare de beber cachaça. Pare de ficar o seu fim de semana gastando o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Aleluia. Pare a prostituição. Você tem uma mulher em casa, cuide dela. Pare com vícios. Você usa, o que é que você usa? Pastor, eu fumo. Para com o teu fumo. Tudo que te vicia te oprime. Tudo que te vicia te oprime. Tem gente que não é viciado na bebida, ou seja, não é viciado no cigarro, mas é viciado na Coca-Cola. Cuidado, tudo que te vicia, seja lá o que for, tudo que viciar você é maligno. Não aceite nada te viciando. Não aceite dependência de nada. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser uma pessoa liberta. É isso que Deus quer de você.
Abandone seus erros, abandone o seu comportamento violento, abandone o seu comportamento agressivo, abandone o seu comportamento que não é um comportamento bom. Peça a Jesus Cristo, diga a Ele: eu quero ser uma nova criatura. A única forma de ser uma nova criatura é se enchendo de Deus, é buscando o Espírito Santo, é buscando a Jesus de dia e de noite, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser uma nova pessoa. Para isto você precisa abandonar os seus atos. Nossos atos são os maiores responsáveis pela nossa situação espiritual e pelos sofrimentos que enfrentamos, pois são através deles que os espíritos malignos oprimem as pessoas. Mateus 12:45, olha só o que ele diz aqui, ó. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Observem só que aquele demônio, quando ele volta, quando ele entra na pessoa, ele não vem só. Satanás não trabalha só, Satanás trabalha em conjunto. Por isso que tem pessoas que têm legiões de demônios, pessoas que não conseguem abençoar, só conseguem amaldiçoar, pessoas que não têm nada bom para dizer, só tem coisas terríveis para falar. Isto é o diabo. Pessoas que com qualquer coisa perdem o controle, pessoas que com qualquer coisa ficam nervosas, querem acabar com tudo dentro de casa. Será que você não percebe que isso é Satanás? Hoje Deus quer encher você, porque nesta manhã o Espírito Santo falou comigo: eu quero encher pessoas neste lugar, meu servo. E por isso Ele me deu o tema desta manhã: cheios de Deus. Hoje nós vamos sair daqui, repito de novo, cheios de Deus. Só não vai sair cheio de Deus aqui hoje aquele que não quiser, mas se você quiser, Deus vai te encher, o Espírito de Deus vai te encher, para você sair daqui cheio de Deus. Segundo meio, segunda alternativa, a segunda orientação da palavra de Deus para você ser uma pessoa cheia de Deus e por isso não haver espaço em você para o mal entrar, pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 25, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Senhor Jesus diz assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem prudente, pratica a palavra de Deus. Você sabe o que significa a palavra prudência? A palavra prudência quer dizer assim: virtude para minimizar erros. A prudência não nos torna perfeito, mas ela nos ajuda a minimizar, diminuir os nossos erros. Então é isto que Jesus está querendo dizer aqui. Aquele homem que é prudente, aquele homem que ouve a minha palavra, escuta, ele será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que significa isto? Edificar a casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é aquela pessoa equilibrada. Existem pessoas que são desequilibradas. Qualquer coisa que você fala abala elas. Qualquer coisa que acontece, elas desmoronam. São desequilibradas. Estão precisando de prudência. Estão precisando, como disse o salmista no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa linda. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica são pessoas equilibradas, porque nós precisamos de equilíbrio. Não é nos momentos bons da vida, nós precisamos de equilíbrio, é justamente nas horas difíceis, na hora que o inimigo se levanta, na hora que os problemas vêm contra nós, aí é que nós precisamos de equilíbrio, precisamos estar em cima de um lugar sólido, e a palavra de Deus nos garante isso. Então pratique a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, o inimigo não terá forças contra você. Quantas pessoas que quando se aborrecem, a primeira coisa que ela pensa em acender um cigarro. É o cigarro que acalma elas? Quantas pessoas que brigam, desentendem em casa com o filho, houve um desentendimento em casa com o filho, com a esposa, o cara sai pela rua, procura a primeira esquina para tomar uma cerveja. É a cerveja que acalma ele? Quem sabe estou falando com alguém deste tipo aqui? Quem sabe estou falando nesta manhã com alguém que está passando por esse tipo de situação? Não existe a condicional
para mim de abandonar a Deus por causa de uma situação. Eu tenho uma opção, e a minha opção é a melhor opção. A opção de servir a Deus é a melhor opção. A opção de estar cheio de Deus é a melhor opção. Se existem outras opções, eu sei que existem, mas para mim, eu prefiro ficar com Jesus. Independente de qualquer situação, escolha ficar com Jesus, escolha estar cheio de Deus, porque se você se encher de Deus e a presença dele estiver em você, não haverá espaço na sua vida para as obras do diabo. Satanás voltará, sim, mas encontrará a sua casa cheia da presença de Deus. Pratique a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, ela vai te dar estabilidade. Primeiro, ela vai te estabilizar no aspecto espiritual. E nós sabemos que há uma relação muito grande entre o aspecto espiritual e o aspecto emocional das pessoas. Vivemos em um mundo de total desequilíbrio, onde a maioria das pessoas estão abaladas. Qualquer coisa choca as pessoas. As pessoas não dormem direito, as pessoas não se alimentam direito, as pessoas não conseguem viver direito, desconfiadas de tudo, todo mundo com medo de tudo, com medo do pai, com medo da mãe. Os filhos chegam para abraçar a mãe, quer abraçar a mãe, mas abraça com medo, achando que pode infectar a mãe, achando que pode infectar o pai. É um mundo do medo, um mundo do podemos dizer assim, do suspeito. Mas quando nós praticamos a palavra de Deus, nós temos estabilidade, acreditamos que Deus está conosco, acreditamos que Ele nos dará a vitória, acreditamos que daremos a volta por cima, acreditamos que venceremos todas as consequências que porventura vierem diante de nós. Sabe por quê? Porque estamos cheios de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Vire para alguém ao seu lado e diga: pratique a palavra de Deus. Fale firme para esta pessoa. Fale firme, pratique a palavra de Deus. E terceiro, para encerrar, se encha do Espírito. Se encha do Espírito Santo. Quando no livro aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, o apóstolo usa esta afirmativa, esta declaração: enchei-vos do Espírito. Ele está querendo dizer assim: escolha quem vai habitar em você. Você tem a opção de escolher quem vai habitar em você. Eu disse que o nosso tema nesta manhã é cheios de Deus. Escolha quem vai habitar em você. Diga para Deus que você quer Ele habitando na sua vida hoje. Diga para o Espírito Santo que você quer sair daqui nesta manhã levando Ele para casa consigo. Diga para o Espírito Santo que você quer Ele no seu coração, quer Ele na sua vida. Diga para o Espírito Santo que você quer Ele na sua mente. Você quer Ele preenchendo a sua mente, para que a sua mente não vagueie por aí em pensamentos que são pensamentos inadequados, que não condizem com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Hoje você tem esta opção. O Senhor está te orientando, está dizendo: escolha sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. E para fechamento da nossa pregação nesta manhã, observem o que está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 6, do 19 ao 20. Olha só o que Deus fala: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Sou eu que estou falando isto? Ou é a Bíblia Sagrada? Sou eu ou é a Bíblia Sagrada? Olha só o que Deus está falando através do apóstolo Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? É isso que eu preciso, é isto que você precisa, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É proveniente de Deus, não é de nós mesmos, não é do pastor, não é do pregador, não é da pregadora, não é do evangelista, é proveniente de Deus. Eu sou um templo, templo é casa, e esse templo foi feito para Deus habitar, porque fostes, olha só, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Você reconhece que o seu corpo pertence a Deus? Você reconhece que você pertence a Deus? Então glorifica a Ele, porque você reconhece que você pertence. Então, se eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, por que então vamos aceitar que um espírito imundo ocupe o nosso corpo? Tem lógica? Tem lógica? Se eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, quem tem que habitar em mim é o Espírito de Deus. Quem tem que habitar em você é o Espírito de Deus. Quem quer o Espírito de Deus em você, glorifica Jesus aí, glorifica a Deus. Que Deus abençoe a todos.